Rapaziada, antes de começar a exibição, dê aquela força pra gente, curta o vídeo e se inscreva no canal. Olá, hoje eu vou mostrar para vocês um módulo de aquecimento aqui, né? Esse vai ser o vídeo 1 de uma máquina de fumaça, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui qual é a ideia, tá? E no final eu vou mostrar o funcionamento. O que eu utilizei aqui? Aqui é uma resistência de ferro de passar roupa. Eu peguei o ferro, tirei a parte de baixo do ferro, a parte de ferro ali, né? E cortei com a esmerilhadeira para que ficasse só a resistência. Você vai ver que tem dois pedaços aqui. E aí eu dobrei ela para que ela ficasse de um tamanho que eu quisesse, né? Testei para ver se tinha continuidade, né? E tinha continuidade, não rompeu a resistência. E aí eu vou passar mais ou menos o conceito de como funciona, que vocês vão entender, e aí eu explico o restante, tá? Como é que funciona aqui? A gente tem uma mistura aqui com água, glicerina e álcool, uma parte de cada, tá? Essa mistura com esse líquido, ele passa aqui numa bombinha. Aqui dentro a gente tem uma serpentinazinha, tá? Enrolada na resistência, né? Essa mistura aqui, ela tem um ponto de ebulição mais baixo do que o ponto de ebulição da água. Então, quando essa temperatura aqui chega em torno de 90 graus, mais ou menos, o líquido que passa aqui dentro, ele aquece a 90 graus e ele vai sair em estado gasoso aqui, em vapor, tá? O conceito é esse. Eu tinha essas serpentinas aqui de inox, na verdade esses tubos de alumínio, foi de uma chopeira que eu fiz, né, faz muito tempo. Eu tive que cortar esse pedaço por causa do diâmetro, ele ficou alto demais. E aí não dava para fechar a tampa da caixa. Aí eu tive que cortar, eu tinha esses pedacinhos sobrando. Eu utilizei isso aqui. Isso aqui é um tubo de 1/4, tá? De alumínio. Esse alumínio aqui é alumínio para refrigeração, tá? Então você vai ver que ele é maleável. Não dá para comprar um tubo de 1/4 normal que não vai funcionar. E aí eu enrolei ele aqui, deixei um pedaço para frente, um pedaço para trás, tá? Pra gente fazer a conexão. O que eu vou utilizar aqui? Dois termostatos, tá? Esse termostato aqui, deixa eu só confirmar, esse termostato aqui é o normalmente fechado, de 250 graus. Eu vou colocar ele aqui na resistência, tá? Para quê? Para que a temperatura aqui não passe de 250 graus. Por dois motivos: para não estragar minha resistência, né? Para não estragar a estrutura que vai aqui em volta. Porque um aquecimento muito grande pode gerar uma... Eu vou isolar isso aqui com lã de vidro, mas uma temperatura muito elevada pode gerar algum problema aqui, tá? Então como é que ele funciona? Normalmente fechado, um conector desse, o curto está fechado aqui, né? A passagem está fechada. Quando ele chega a 250 graus, ele abre, ou seja, a tensão que vinha aqui, a corrente que vinha aqui, ela não chega no outro polo, tá? Então aí o que vai acontecer? Se a temperatura passar de 250 graus, ele é acionado e aí a temperatura baixa. Quando a temperatura baixar, ele aciona de novo e fica nesse ciclo, mantendo no limite de 250 graus. E esse aqui é um termostato normalmente aberto, ou seja, na situação normal aqui, esses dois polos aqui não se ligam, tá? Ele só vai se ligar, deixa eu só confirmar a temperatura aqui, quando chegar a 100 graus. Quando isso aqui chegar a 100 graus, a gente vai ter a corrente saindo daqui e passando para cá, tá? Para que isso aqui? Para ligar a bomba, tá? Então como é que vai funcionar? Ele vai aqui no tubo, né? E aí quando o tubo tiver a 100 graus, ele vai ligar a bomba. Por quê? Porque quando a gente liga a bomba e a temperatura aqui não atingiu a temperatura de ebulição,
Em vez de sair fumaça aqui, vapor na verdade, sai o líquido. Eu vou mostrar isso para vocês, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, entendeu? Então a ideia é que só chegue o líquido aqui na serpentina quando a temperatura for ideal, né? Então a gente vai ter, então você vai acionar lá o botãozinho, o controle remoto, qualquer que seja, e ele vai começar a aquecer. Vai começar a aquecer. Quando ele chegar a 100 graus, liga a bombinha e sai a fumaça, tá? Então o conceito é muito simples. Depois que a gente entende como é que ele funciona, tem algumas melhorias que podem ser feitas, né? Eu pensei nisso aqui, eu não sei se as industriais têm, mas eu acredito que tenha, né? As comerciais que você acha aí para comprar. Eu tenho certeza que o de temperatura superior elas possuem, né? Mas eu não sei se essa de temperatura inferior ou normalmente aberta eles têm. Mas eu vou utilizar, né, que eu vou fazer. Só estou fazendo esse vídeo antes aqui porque depois que eu colocar ela na estrutura vai ser difícil eu explicar aqui a questão do funcionamento, entendeu? Eu vou ligar aqui a resistência só para começar o aquecimento. E aí eu vou fazer duas coisas. Vou mostrar para vocês, só pressionando aqui para não sair muita água. Quando ela começa a aquecer, quando ela começa na verdade a ir a água sem estar aquecida. Eu vou só apertar aqui sem ligar a bomba. Vocês vão ver que vai sair água aqui em vez de sair a fumaça que deveria. Olha lá, viu? E isso a gente não quer. A gente quer que saia, a fumaça, não o líquido. Por quê? Porque a estrutura aqui, a serpentina, ela tá fria, tá? Eu estou mostrando um erro que é muito corriqueiro a gente ver aí na internet, as máquinas que o pessoal faz, caseira, e a gente vê isso acontecendo, ó, geralmente no início ou no final, né? Isso aqui vai acontecer assim, porque está começando o aquecimento aqui interno, então o vapor está começando a expulsar a água que não tinha sido vaporizada. Daqui a pouco você vai ver que em vez de sair água, vai começar a sair o vapor aqui, ó. E aí agora eu vou ligar a bombinha só para vocês terem uma noção da quantidade de vapor que a gente consegue aqui. É uma quantidade bem razoável, né? Hoje está de dia aqui, está claro, então a gente não vê muito bem essa fumaça. Mas assim, sai bastante. Outra coisa que tem que levar em consideração, né? Eu estou usando essas borrachinhas azuis, mas eu nem sei se vão ser elas que vão ficar no lugar. É o seguinte, na hora que você dobra isso aqui, na resistência, na hora que você fecha ele aqui, né? Nesse caso que já estava dobrado, eu fui só apertando ele. Tem que tomar muito cuidado para você não criar um ponto de estrangulamento muito grande. Ou seja, dele fechar total. Vou dar um exemplo aqui. Ele fechar totalmente assim e não ter passagem, né? Então o que eu fiz? Eu fui enrolando. Ele vai criar alguns pontos de estrangulamento, tá? Mas eu fui testando se tinha a passagem. Não é ideal, esse tubo é grande, né? O ideal é um tubo de 3,16, então não é ideal que ele tenha passagem completa, igual ele tá. Imagina que não tem isso aqui. Ele tá com a passagem completa, ele não tem nenhum estrangulamento. O ideal é que tenha alguns pontos de estrangulamento, tá? E nesses pontos de estrangulamento você vai fazer ele como? Dobrando ele um pouquinho. Você vai ver que ele vai passar menos, vai ter uma vazão menor aqui. Por quê? Porque com essa vazão menor, você vai ter menos líquido passando na serpentina, e menos líquido passando na serpentina vai te dar uma quantidade de fumaça maior. Por quê?
fumaça não, de vapor. Porque aqui, enquanto a gente tem o líquido passando, né, a gente tem naturalmente o resfriamento da serpentina. A gente tem um líquido aqui em torno de 27 graus, ele vai chegar em contato aqui com uma estrutura que está em torno de, vou botar aí, 150, 180 graus. Então ele vai ganhar calor e vai retirar calor da serpentina. Se o fluxo for muito intenso, né, esse calor pode baixar da temperatura de ebulição e começar a sair água aqui em vez de sair o líquido, entendeu? Por isso que eu vou usar isso aqui, mas se você não for usar isso aqui, você tem que ter um fluxo aqui, uma vazão que não gere isso. Então você tem que ter uma vazão que seja menor do que o que consegue tirar de calor daqui. Claro, na termodinâmica a gente conseguiria fazer um cálculo em torno disso aqui, mas não é o caso, isso é caseiro, né? Então assim, conceitualmente é isso aqui. Agora eu vou pegar esse conceito aqui, vou fazer um isolamento térmico, porque aquece muito. Ó. Ah, isso aqui eu enrolei papel alumínio, tá? Não tem nada aqui a mais, só papel alumínio e a serpentina. E a resistência, claro. Eu vou fazer um isolamento aqui com um lã de vidro, né? E vou montar a estrutura para a máquina funcionar. Essa máquina aqui ela vai funcionar tanto pelo controle pelo celular, controle remoto ou manualmente, tá? Comprei um módulozinho de relé que ela vai fazer o acionamento completo. Eu vou até mostrar a estrutura que eu vou utilizar. Eu vou utilizar essa estrutura aqui. Isso aqui é um suporte, não vou chamar de suporte, é um local de armazenamento de canhão, de munição de canhão sem recuo, 75mm, 85mm na verdade, e 84. Eu ganhei isso aqui de um amigo e ela é vedada aqui, então quando você fecha, não sai o líquido. E aí o que eu vou fazer? Uma estrutura dessa vai ser para colocar o líquido, né? E essa estrutura aqui vai ser onde vai entrar a serpentina com aquecimento, né? E os comandos. Então eu vou fazer um pezinho para ela vai ficar nessa posição aqui assim, né? E a fumaça vai sair por aqui. E aí dá até para carregar, né? Só falta o pé. Ela está sem pé ainda, mas eu vou fazer o pé. No próximo vídeo eu mostro isso para vocês, já vai estar mais ou menos montado. E eu mostro como é que eu utilizei isso, como é que eu fiz isso. Essa é uma dica de hoje aí. Se foi útil para você, dá uma curtida no vídeo e se inscreva no canal, que semanalmente a gente vai estar lançando os vídeos novos com dicas de oficina, coisas para churrasco, para cerveja e outros mais aí.